A Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos conversar sobre os animais. Não somente os animais que estão aí em situação de rua, como os cuidados que a gente precisa ter com os pets, sobretudo nessa época do ano. Para nos ajudar a conversar sobre isso, está aqui já na nossa bancada o médico veterinário Ademir Geminaro, ele que é secretário adjunto da Bem-Estar Animal aqui da capital. Seja muito bem-vindo, secretário. Obrigado. Uma época em que eu imagino que a demanda de trabalho, principalmente para os órgãos ali que cuidam, que são responsáveis, enfim, cuidar um pouquinho dos animais, sofre um pouquinho mais, né? Aumenta aí a demanda de abandonos nessa época do ano? Sim, realmente, essa época de meses de dezembro, janeiro, que é o período de férias, acaba acontecendo muito mais o risco de abandono de animais. Então é período que as pessoas acabam saindo, fazendo viagem, e tem muitos proprietários que não têm a consciência, né, de que aquele animal que ele pegou há 3 meses atrás, há 5 meses atrás, há 6 meses, ele é um animal que vai ter um período longo de vida de convívio com a família. Então, muitas vezes, nesse período de férias, onde tem essas viagens, o número de abandono é muito maior, que a pessoa vai viajar, não tem com quem deixar esse animal, ele acaba muitas vezes abandonando esses animais. Faz o abandono próximo a ONGs, em próprios locais onde sabe que tem o centro de zoonoses, o bem-estar animal e assim por diante. Então, o risco, o abandono nos meses de dezembro e janeiro é realmente muito maior do que nos demais meses do ano. E a gente fica indignado com uma situação como essa, sobretudo porque esse abandono causa sofrimento nesses bichinhos que já tem ali um convívio com essas pessoas, enfim, com essa família. Isso causa, essa ruptura da convivência, causa sofrimento para os animais? Sim, com toda certeza, né? Os nossos animais, os nossos pets, eles acabam tendo um carinho, né? Eles adotam a família realmente, não é só a família que adota o animal adota a família, né? E às vezes adota até especificamente alguém da casa, né? O marido, a esposa, um filho, né? Por onde ele tem muito mais carinho. Então, quando esse animal é abandonado, com certeza ele tem todo um sofrimento, porque ele estava acostumado a receber alimentação, ele vai deixar de receber alimentação, vai conviver na rua, vai passar fome, vai passar por maus tratos, né? Pessoas que acabam agredindo os animais. Então, assim, há assim, um sofrimento muito intenso, podendo, às vezes, alguns até levar à depressão. Você vê, às vezes, alguns animais que estão abandonados que ficam realmente totalmente prostrados, né? E essa prostração, às vezes, não é por estar doente, e sim por ter sido abandonado, por ter sido largado por aquela pessoa com quem ele confiava tanto. Que tristeza, gente. No caso, nessa época também tem muitos fogos. Gostaria que o senhor desse algumas orientações para as pessoas que estão em casa sobre os cuidados que se deve ter, principalmente nesse período, porque os animais têm um ouvido muito sensível e se assustam muito, alguns, pelo menos a maioria, se assusta muito com as explosões dos fogos nessa época do ano, né? Sim. Então, infelizmente, né, nós sabemos que os fogos, existe uma lei municipal a qual proíbe, né, fogos que tenham barulhos, né, pode ter os luminosos, mas os de barulho a gente sabe que tem uma lei que proíbe, mas infelizmente isso não é cumprido. Constantemente desobedecido. Então é um problema muito sério, né? Animais acabam sofrendo, acabam se machucando, acabam fugindo. Então principalmente na passagem de Natal, na passagem de Réveillon, o número de perdas de animais, né, que acabam tendo morte súbita, mortes por atropelamento, porque foge de casa e são animais que não estão acostumados a ficar na rua, não sabem andar na rua, e perda mesmo, que às vezes o animal acaba fugindo
e no desespero ele vai, corre, e muitas vezes o proprietário dele não volta a encontrá-lo mais, né? Então você tem vários casos onde as pessoas acabam perdendo os animais de companhia pelo fato de ter o uso de fogos. Então, normalmente, né, o que a gente sempre recomenda é deixar os animais, né, dentro de casa, junto com a família, lógico, porque ele se sente protegido quando está junto da família, né? Agora, quando isso não é possível, né, de estar junto com a família, que ele possa ficar em um ambiente onde ele esteja acostumado, mas deixar solto em quintal, né, deixar solto na frente da casa, aí os riscos do animal acabar se machucando, tentando fugir, pular muro, isso é muito grande. Quando ele está dentro de uma casa, dentro de uma sala, ele vai tentar se proteger debaixo do sofá, debaixo da cama, ele vai se esconder ali, e ali ele acaba suportando um pouco mais, né? Quando ele está num ambiente aberto, ele se sente mais desprotegido, e é onde acaba acontecendo as fugas ou os acidentes, que acabam machucando e provocando até a morte de muitos desses animais. A gente está falando também um pouquinho a respeito do bem-estar desses animaizinhos, e daqui a pouco a gente vai falar das ações da bem-estar, mas assim, nesses últimos dias a gente tem vivido temperaturas um pouquinho, minha gente, só um pouquinho a menos do que a gente estava acostumado, mas tem ondas de calor já sendo anunciada aí também. De novo. Quais os cuidados, aproveitando que o senhor está aqui conosco, que é médico veterinário, enfim, muita experiência nessa área, quais os cuidados que a gente precisa ter com os pets nesse período de calor intenso que a gente está vivendo, doutora Ademir? Isso é a mesma intensidade de calor que nós sentimos, né, nos animais de forma geral também sente, cães, gatos e tudo mais. Então os cuidados que a gente tem que ter né, hidratar muito esse animal, deixar vasilhas, né, bebedouros, trocar esses bebedouros no decorrer do dia 2, 3 vezes, porque essa água acaba esquentando e o animal vai deixar de beber se ela estiver quente. O animal fica protegido em áreas onde ele tenha realmente um acesso de sombra, onde muitas vezes tem pessoas que colocam uma casinha, mas aquela casinha fica debaixo de um sol 24 horas, né? Fica o dia inteiro, 12 horas ali tomando sol. Então aquilo ali aquece muito e o animal não vai conseguir ficar ali dentro. Então deixar esses animais protegidos, né, da luz solar, em um lugar de sombreamento, onde tem a condição dele ter um resfriamento melhor. Água, trocar 3, 4 vezes ao dia, deixar 2, 3 vasilhas de água, nunca deixar uma única vasilha de água para eles poderem se hidratar. Então esses são os cuidados que a gente tem que ter. Se for animais que ficam em casa, né, e moram em um apartamento, num condomínio fechado, onde o acesso ao espaço do animal também seja reduzido, e aí vai passear com esses animais, evitar passear em horários muito quentes, passear com esses animais no período da manhã, das 6 da manhã até umas 8 horas da manhã, ou então passear a partir das 19 horas, né? Porque basta você colocar o seu pé, tirar o pé do calçado e colocar sobre o piso onde o animal vai estar andando, né? Se você não suporta aquele calor, aquele chão quente, eles também não, né? Não tem que achar que, mas o animal tem uma hiperqueratinização maior, não. A hiperqueratinização deles é semelhante à nossa. Então, se está quente para nós, vai estar quente para eles. Se queima o nosso pé, vai queimar o pé deles também. Então, tudo isso tem que ser observado, tem que tomar muito cuidado, né? Porque você acaba expondo o animal a um risco desnecessário. Doutora Ademir, o senhor assumiu a pasta ali da bem-estar animal, e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito das atividades que são desenvolvidas ali. Eu sei que existe um trabalho muito importante que trata ali da adoção. Eu gostaria que a gente agora esclarecesse para as pessoas qual que é o trabalho da bem-estar, quais são as principais funções que a bem-estar tem, principalmente no que diz respeito às adoções responsáveis. Eu acho que a gente não tem condições hoje, pelo menos aqui na capital, de dar uma estimativa de quantos animais
de rua, né? Em situação de rua a gente tem entre cães, gatos, enfim, que são abandonados, porque eles são abandonados todos os dias. Eu imagino que até para a própria bem-estar é difícil ter esses dados, né? Porque os abandonos realmente são constantes. Mas quais são as principais ações desenvolvidas ali pela pasta para garantir um pouquinho de qualidade aí desses animais? Na realidade, a gente não é nem só os abandonos, né? É a própria procriação natural deles, né? Então, os animais de ruas, que muitas vezes, né, a maioria deles, a grande maioria, não são castrados, né? Não passou por cirurgia de esterectomia, orquiectomia. Então, esses animais estão procriando e procriam numa rapidez muito grande. Então, gatos, cães, então isso acaba aumentando também a população desses animais. Bom, o bem-estar, ele é uma secretaria agora, é uma secretaria, né, junto à Secretaria do Meio Ambiente, onde a gente tenta prestar toda uma assessoria justamente para esses animais abandonados e para os munícipes de baixa renda, que se enquadra, né, dentro dos programas de governos, para a gente tentar ajudar também esses munícipes, não só os animais abandonados. Oi? Tem critérios, então? Tem critérios para que a gente possa estar fazendo isso, né? Então, de que maneira que o bem-estar atua? O bem-estar, ele atua, né, no sentido de resgate de animais, ele atua no sentido de denúncias de maus tratos de animais, onde a gente recebe a denúncia, é feita uma investigação para ver se a denúncia é realmente verídica ou não. Ele atua no atendimento desses animais, em procedimentos cirúrgicos desses animais e, por último, na tentativa de adoção, né, de achar um lar para esses animais. Então, é uma secretaria onde temos, né, uma verba um pouco limitada ainda, né? A gente sabe que isso é normal, né? Como todas as secretarias. Então nós temos uma verba e a gente tenta aplicar essa verba nesse sentido, de estar auxiliando e tem sido feito muita coisa. Eu vou passar alguns dados, né, com relação a isso. Então o bem-estar tem ajudado muito, mas não é o suficiente, né? A gente recebe muitas denúncias. As denúncias são simples porque as denúncias são investigadas, ela não depende de muita verba para poder realizar. Então nós temos os funcionários específicos, a denúncia é feita, a gente vai até o local, faz uma investigação, vê se é verídico ou não, e aí a gente toma uma decisão do que é feito. Se a polícia ambiental vai ser acionada, se não vai, se vai tentar resolver quando tem um proprietário, com o proprietário do animal sobre essa denúncia, o que está acontecendo, que esse animal não pode ficar preso em corrente, que esse animal tem que receber uma alimentação adequada. Então tudo isso a gente tenta primeiro resolver com o próprio proprietário. Quando isso não é possível, aí outras medidas são tomadas. Com relação a resgate, então nós temos, né, uma equipe que atua na parte de resgate e esses resgates são feitos sempre que possível dentro da possibilidade do próprio bem-estar animal, né? Muitas vezes a pessoa exige ou quer que seja feito um resgate que foge da nossa alçada, não é aquilo que a gente pode estar fazendo. Porque às vezes a pessoa acha que o animal está dentro de uma casa, está sem água e a gente tem que ir lá e tem que resgatar. Então não é assim, a gente não pode, né, entrar dentro de um domicílio, retirar o animal ali. Então existem normas para que tudo isso seja feito. Os animais de rua, sim, sempre que a gente recebe solicitação e que a gente pode, porque muitas vezes a pessoa ela faz a denúncia, mas ela quer que o bem-estar faça 100% do atendimento, que ele vai lá, que ele recebe, que ele pegue esse animal, e aquilo que eu falei, nós somos limitados. Nós temos uma quantia de animais hoje muito grande já dentro do bem-estar, onde nós cuidamos, esses foram animais que foram resgatados, que foram abandonados, só que nós temos um limite. Bom seria se a gente pudesse resgatar 5, 6 mil cães que estão abandonados pela cidade, né? Coisas que a gente é limitado. Se a gente tivesse espaço físico para isso e tivesse verba para cuidar desses animais, com certeza nós faríamos, né?
A gente conta com a ajuda de muitos protetores voluntários. A cidade tem muitos protetores voluntários que fazem essa atividade, que compram a ração do próprio dinheiro, que levam a ração para esses animais de rua, que colocam alimento para esses animais, e a gente tenta ajudar de alguma forma também. Então nós temos, né, uma disponibilidade, temos de verba onde é para atendimento clínico. Muitos desses protetores, eles nos procuram dentro daquele limite que a gente tem. Se a gente tem 30 consultas no mês, essas 30 consultas vão ser dadas entre os munícipes carentes, entre os protetores, né, dividida entre todo mundo. E até mesmo para os animais do próprio bem-estar que lá estão. Né? Então a gente tem que dividir tudo isso aí. Olha, entre cães e gatos, né, nós estamos com aproximadamente em torno de uns 98 a 100 animais dentro do bem-estar, o que é muito para o espaço que nós temos. Muito. O que é muito. Para adoção? Alguns estão aptos para adoção. Essa semana mesmo ontem a gente conseguiu adoção para 3 animais, né, que foram adotados. Alguns estão prontos para adoção. Temos vários filhotes agora, que a gente vai fazer uma feira, provavelmente agora em janeiro. E os animais, para poderem participar desse evento, dessa adoção, esses animais também têm que ter algumas exigências. Eles têm que ser castrados, né? Têm que estar em bom estado de saúde. Então tudo isso a gente tem que ser observado. Hoje, por exemplo, nós temos vários filhotes. Os filhotes são os únicos que não precisam de ser castrados para doar. A gente faz uma doação com um termo de compromisso de que a hora que o animal tiver a idade adequada, o tutor o proprietário que está fazendo a adoção vai nos procurar e nós vamos fazer a castração. Então os filhotes, eles são doados com a castração já garantida. Então são os únicos que não precisam de estar castrados para doar. Mas os animais acima de 7, 8 meses, já que a gente vai começar a considerar como adultos, né, acima de 1 ano, esses, para poder participar de uma feira de adoção, eles têm que estar castrados. E hoje nós temos lá no Bem-Estar alguns desses animais que podem já passar para o processo de doação, mas que não podem entrar no processo de doação porque eles não foram castrados. Por quê? Porque durante uns 2 meses, 3 meses, o Bem-Estar priorizou a castração principalmente para protetores. Então, a maioria das castrações que foram realizadas no mês de agosto, setembro, outubro e novembro foram castrações para os protetores. A grande maioria foram protetores que receberam essas castrações e que realizaram as castrações de animais de ruas, de animais que eles ajudam de alguma forma, né? Então eles acabaram recebendo. Então a gente deixou de fazer o projeto nos animais que estão lá no Bem-Estar, que iremos estar fazendo agora no mês de janeiro, porque esse mês a gente já extrapolou todas as cotas nossas, mas em janeiro a gente já vai começar a fazer, e aí esses animais provavelmente já entrarão na próxima feira de adoção que nós vamos realizar. Em que pé que está a construção do hospital veterinário aqui na capital? Teve avanços nesse aspecto? Ainda está parado? Em que pé que está isso, secretário? Então, a gente acredita que a partir de janeiro acho que vai estar realmente retomar as atividades. Foi feita inicialmente a pedra inicial da obra, e só que infelizmente com todo o problema que tem atravessado, né, a pandemia que veio e tudo mais, acabou dando uma parada nesse projeto. Mas a previsão que a partir do próximo ano esse projeto venha tomar força e realmente venha a sair do papel e a ser desenvolvido. É a nossa expectativa. E por falar em expectativa, como eu disse no início da nossa conversa, o senhor está chegando ali na Secretaria de Bem-Estar Animal, a gente já está aqui já no finalzinho desse ano, mas quais são aí as expectativas para esse ano que está chegando agora? Quais são as ações que o senhor já tem ali já em mente para poder desenvolver à frente da pasta? Certo. Na realidade, o que a gente pretende é justamente isso que eu estou te falando, né? Dar uma assessoria, dar uma divisão adequada
nos projetos que já existem, dá continuidade, que são projetos de grande validade, que foram feitos pelos outros administradores que por ali passaram. Então, dá continuidade em tudo aquilo que realmente é viável, ajudar os protetores, ajudar os munícipes, né, que também necessitam, não apenas uma categoria, mas todas elas, e o próprio bem-estar animal, né? Nós pretendemos começar a dividir esses atendimentos entre bem-estar, entre protetores e entre munícipes, cada um, né, ter ali 33% de atendimento para cada categoria, que são as pessoas com quem a gente necessita de realmente ajudar. Muitas vezes a gente sabe que os protetores acabam ajudando os munícipes, né, porque muitos protetores acabam cuidando de animais de pessoas de baixa renda, né? Mas tudo isso a gente vai tentar separar para que os animais que realmente eles ajudam, que são animais abandonados, tentar fazer os projetos, tentar estimular a castração desses animais, porque à medida que a gente conseguir diminuir o número de animais que estejam procriando, né, na rua, a quantidade de animais abandonados vai desaparecer. Então, o que a gente tem que fazer é um controle populacional, e esse controle populacional ele só vai ocorrer a partir do projeto de castrações, né? Então, conseguir fazer realmente um projeto adequado, onde a gente consiga diminuir o número de animais abandonados que estejam em condição de reprodução, né? Então, dá um ênfase muito grande para as fêmeas, né, que são as reprodutoras, né, e em seguida para os machos depois. Então a intenção nossa é essa, fazer as castrações desses animais, tentar fazer, né, o máximo possível de feiras de adoção em contato com protetores, em contato com demais ONGs que acabam, porque nós temos protetores individuais e temos ONGs que fazem isso, né? Tem várias ONGs na cidade que fazem esse trabalho e que têm o seu espaço próprio, que recebem, fazem atividades, coleta de tampinhas, rifas, para poder ajudar a custear todo esse trabalho que eles fazem, que são trabalhos que ajudam muito a própria secretaria. A gente tem que realmente enaltecer essas pessoas que fazem esse tipo de atividade. Eu posso até estar passando alguns dados aqui, deixa eu olhar rapidinho, sobre as atividades do bem-estar, por exemplo, nos últimos 4 meses, né? Então, nós tivemos no mês de agosto, né, o número de 27 animais resgatados, em setembro 36, em outubro foi um número menor, né, de 3 animais, e em novembro também foi um número menor de 4 animais. Denúncias de maltratos, né, que foram recebidas pelo bem-estar e que foram investigadas. Tivemos 38 denúncias no mês de agosto, essas denúncias partem da população, tá? 38 denúncias no mês de agosto, 37 em setembro, 24 em outubro e 22 em novembro. Essas denúncias nós recebemos, acatamos e uma equipe do bem-estar vai até o local, faz a vistoria 1, 2, 3 dias, até realmente detectar se elas são verídicas ou não. Uma vez sendo verídicas, aí são adotadas algumas situações daquilo que eu te falei, né? A gente vai ver qual a situação mais adequada a ser tomada. Atendimento de animais, né? Animais que foram atendidos, né, pelas clínicas conveniadas com o bem-estar. Tivemos 24 atendimentos de animais em agosto, 40 atendimentos em setembro, 19 em outubro e 6 em novembro. Esse é atendimento clínico. Sim. Alguns animais de ruas que foram resgatados, dentre esses animais resgatados, alguns teve que passar por atendimento, outros são de munícipes que procura porque não tem condição de poder dar o atendimento, e a gente consegue uma guia para esse munícipe levar esse animal até a clínica e ser atendido, e muitos por protetores também, né? Alguns protetores que sim, têm todo um cadastro junto ao bem-estar, e esse protetor também recebe essa guia onde ele leva esse animal e esse animal passa para o atendimento. As castrações, né? As cirurgias. Nós tivemos 77 castrações no mês de agosto,
109 castrações no mês de outubro, 123 no mês de... Desculpa, 109 no mês de setembro, 123 no mês de outubro e 210 no mês de novembro. Por isso que o mês de outubro e o mês de novembro o atendimento foi menor, porque as guias para castrações, porque como a gente tem um limite X para ser gasto, então a gente gastou nessas castrações, por isso que o número de castração foi muito maior. Tá? Adoções, né, de pessoas que adotaram os animais que estavam lá no bem-estar. Então, em agosto foram 39 adoções, em setembro 31, em outubro 24 e em novembro 26. Então você vê que o número de adoção é um número significativo, né? E ainda assim a gente tem um número muito grande de animais dentro do bem-estar que a gente está cuidando, que poderia estar numa casa, poderia estar num ambiente familiar muito mais confortável para eles, né? Então assim, a gente tem as nossas limitações, foram feitas atividades excelentes pelos antigos gestores e a gente vai tentar dar continuidade e melhorar ainda mais essa prestação de serviço a todas as pessoas que ali nos procuram. E é um trabalho contínuo, não é? E que realmente precisa ser feito a várias mãos. As várias mãos. A gente não consegue fazer isso sozinho. É isso. Meus amigos, enquanto o doutor Ademir estava falando, você viu que apareceu aí o telefone do Disque Denúncia, né? Se você não anotou esse número, está aparecendo aqui de novo. Nossa edição maravilhosa colocou aqui, ó, para que você anote e mantenha sempre esse número ali na carteira para poder fazer esse trabalho justamente a várias mãos. Queremos agradecer muito a sua presença aqui, doutor Ademir, desejar bom trabalho aí à frente da pasta, como eu já disse aqui. E agradecer também, amigos, a presença de vocês, né, prestigiando aqui a nossa conversa, prestigiando essa nossa entrevista. Se inscreve no nosso canal, aciona o nosso sininho e acompanha as nossas notícias, para que você fique sempre muito bem informado. Quanto a nós, voltamos a qualquer hora com um novo assunto e um novo entrevistado. Até mais. A Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.